Olá, tudo bem? Bem-vindo ao CDF Concursos. Meu nome é Rafael Lima, professor de Direito Administrativo, e eu estou ministrando aqui um mini curso sobre organização administrativa. A gente está na segunda parte, né? Relembrando aqui que são aspectos principais, né, da matéria, tá? Então agora a gente vai começar a tratar, né, sobre, né, as espécies, né, de entidades da administração indireta, né? E basicamente a gente vai tratar aqui nesse bloquinho, né, das autarquias e das fundações públicas. Vamos lá? No bloquinho passado, no bloco da aula anterior, nós vimos, né, que de acordo com o decreto 200 de 67, né, de 1967, nós temos quatro espécies, né, de entidades da administração indireta. Lembrando, na administração direta nós temos órgãos. A administração indireta nós só temos entidades, né? E aqui nós temos quatro tipos de entidades. Quais são? Né? As autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações. Ok? Bom, agora a gente vai trabalhar como se dá a criação, né, ou autorização para a criação das entidades da administração indireta. Então, eu peço a você máxima atenção, porque sobre esse ponto são extraídas várias questões apenas desse dispositivo constitucional aqui, tá? Do artigo 37, inciso 19, tá? Vamos lá. O que nos diz a Constituição, né, sobre a criação de entidades de administração indireta? Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Então aqui a gente tem várias possibilidades de se cobrar em prova, tá? A primeira delas, tá? Qual é o instrumento legal para a criação ou autorização para a criação de entidade de administração indireta? Lei específica. O que é isso, Rafael? É uma lei que versa especificamente sobre criação de entidades da administração indireta. Não pode ser uma lei, né, versando sobre várias matérias e lá dentro está criando, por exemplo, uma autarquia. Não pode ser isso. Tá? Tem que ser uma lei específica que verse sobre a matéria, criação de entidades da administração indireta. Tá? Primeiro ponto, lei específica. Segundo ponto, tá? Aqui, né, tá o cerne da administração direta da administração indireta e suas entidades, tá? A autarquia, ela é criada diretamente pela lei. Tá vendo que a Constituição fala? Poderá ser criada a autarquia ou autorizada a instituição ou criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Então, o que acontece? Tá? Quando eu edito uma lei, tá? O Congresso edita uma lei, né? Aprova a lei, vai para a sanção presidencial e o presidente sanciona aquela lei, já automaticamente, se for versando sobre a criação de uma autarquia, automaticamente é criada uma autarquia. Ao passo que as sociedades de economia mista, empresa pública e fundações, né, conforme a Constituição, tá? Elas são autorizadas, autoriza-se, a lei autoriza somente a criação dessas entidades. Então, a lei somente autoriza, ela não é criada de imediato. Quando essas entidades, sociedade de economia mista, empresa pública e fundações são criadas? Quando se dá o registro, né, se dá a criação no registro competente, no cartório. Né? Se faz registro na junta, né? Que se cria aquela entidade. Tá? Então, a autarquia é criada de imediato, né? Ela é criada na sanção da lei e as demais entidades, né, da administração indireta, elas são criadas, né, a partir do registro, né, da constituição daquela lei lá no cartório. A lei apenas autoriza. A gente vai pormenorizar esses detalhes, tá? Mas eu estou trazendo para você de imediato para você já ficar atento. Não fique preocupado se você não entendeu. Neste momento a gente vai pormenorizar isso aqui agora, tá? Bom, tá? Então assim, eu estou trazendo para você aqui esse detalhe. A lei cria de imediato as autarquias e as fundações de direito público. Ah, Rafael, mas o texto da Constituição
ele diz que é somente autarquia. Você acabou de falar para mim que é autarquia, e fundação é autorizada. Aí vem um detalhe, tá? Então, primeiro detalhe que eu quero que você tenha, né, ciência disso. Tá? As fundações, elas podem ser classificadas de duas formas. Fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado. As fundações públicas de direito público, elas têm as mesmas prerrogativas que uma autarquia e também é criada à semelhança de uma autarquia. Então, a fundação de direito público, ela é criada diretamente pela lei específica. Somente a de direito público. Ao passo que a fundação de direito privado, ela é autorizada, né, a criação dela é autorizada pela lei. De direito público, criação imediata pela lei. Fundação de direito privado tem autorização pela lei. Tá? Não é criada imediatamente. Então, né, é importantíssimo você fazer essa diferenciação. Tá? Aqui na administração, na autorização de criação, as fundações de direito privado se assemelham às empresas públicas e à sociedade de economia mista, ou seja, a lei apenas autoriza a criação. A criação delas, de fato, se dá quando se dá o registro no cartório competente. Ok? Então, importantíssimo você fazer essa diferenciação. Isso é muito cobrado em prova. Né? A lei cria diretamente autarquias e fundações públicas de direito público. A lei autoriza a criação, sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações públicas de direito privado. Tá? Então, é importante. Tá? Um macete que a gente tem é que ambas, né, a gente vai ver aqui nas características, né, das autarquias, das fundações, ambas entidades aqui, né, elas são de direito público. Tá? Agora, ao passo que essas três aqui são de direito privado. Tá? De direito privado. Então, né, se for de direito público, é criação imediata pela lei. Se for de direito privado, né, só tem a lei apenas autoriza a criação. Tá? De forma resumida, a gente tem isso aqui. As entidades de administração indireta, né, são criadas diretamente por lei específica ou se tem a autorização por lei específica. Né? Quando elas são criadas imediatamente, se for no caso de autarquia e no caso de fundações públicas. Quando é autorizada a criação? Quando é empresa pública, sociedade de economia mista ou fundações de direito privado. Tá? Importante estabelecer essa diferenciação. Questãozinha de prova para a gente treinar. As autarquias e as fundações públicas incluem-se entre as entidades que integram a administração pública indireta. As autarquias e as fundações públicas incluem-se entre as entidades que integram a administração pública indireta. Autarquia, sem problema. Administração pública indireta. Agora você vê aqui que em fundação pública ele não disse nada, se é direito público, direito privado. Tanto faz. Tanto direito público quanto direito privado, elas pertencem à administração indireta. Só a questão vai variar entre a forma de criação delas. Ok? Então, essa questão está correta, sem problema algum. Tá? Vamos trabalhar agora, né? Vamos entrar no detalhe de cada entidade dessa aqui, tá bom? Quem são as autarquias? Tá? Segundo o Decreto-Lei 200 de 67, tá? Esse decreto aqui ele promoveu uma especialização, tentou modernizar a administração lá nos idos de 1967, tá? Então, foi uma primeira tentativa ali de trazer uma administração mais eficiente, né, mais especializada para a administração pública, né? Então, para fins dessa lei, considera-se autarquia o seguinte: serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, dotado de personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que requeram para o seu melhor funcionamento de gestão administrativa e financeira descentralizada. Tá? Então, está se criando uma especialização. Você imagina, né, se a administração, né, gigantesca como não tivesse
órgãos, né, não possuísse órgãos especializados em determinadas matérias. Você imagine regular o mercado de capitais, como a CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários. Ela é uma autarquia que regula o mercado de capitais, né? Então você imagina, né, a administração direta fazendo isso. Não, ele criou uma autarquia especificamente para cuidar desse ramo. Banco Central, né, instituição financeira da mais alta importância no país, que regula a política monetária, né, do país. É uma autarquia. Ela foi criada especificamente para o exercício dessa função, cuidar basicamente da política monetária, entre outras funções, né? Mas ela é conhecida basicamente por isso, tá? Por essa atividade. Então, é de suma importância você ter essa noção de especialização. Para que a autarquia foi criada, tá? Aqui no conceito também a gente vê uma coisa importante que se destaca em questões de provas. Atividades típicas da administração. Então, você veja que ela não está... aqui o conceito não traz, por exemplo, atividade econômica. Não é uma atividade econômica, por exemplo, quem vai exercer uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Uma atividade típica do Estado. Por exemplo, né, a agência reguladora, ela exerce, né, poder de regulação do mercado. Essa é uma atividade típica do Estado, ou seja, controlar, né, colocar o consumidor e o produtor ali, o mercado, né, em questões em igualdade, né, isonomia, né, que normalmente o mercado ele tende a suprimir, né, o consumidor, né? Então o que ele faz, né? A agência reguladora ela faz esse elo, né, para que não haja nenhum desequilíbrio entre o mercado, né, e o demandante, o setor demandante, que é o consumidor, tá? Então, importante você ter essa noção. Atividades típicas da administração pública, ok? Bom, resumindo aqui, tá? As autarquias são pessoas jurídicas, importantíssimo, já que são entes da administração indireta, de direito público, tá? São direito público, não é direito privado, tá? São criadas ou extintas por lei específica, como a gente viu, tá? Entidade de administração indireta é por lei específica, tá? Aqui um detalhe interessantíssimo. Essa lei tem que ser de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Tem que ser de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Se, por exemplo, tem um parlamento, né? O Congresso Nacional, né, por sua iniciativa, tem um projeto de lei que cria uma autarquia, tá? Esse projeto de lei vai padecer de vício de iniciativa, tá? Por quê? Porque a iniciativa é privativa do presidente da República, no caso da União, tá? É importante saber isso, tá? Possuem patrimônio próprio e autonomia administrativa, serviços típicos do Estado, né? E sujeita ao controle de tutela da pessoa jurídica que a criou. O que é isso, Rafael? Controle de tutela, né? Você se lembra que a administração direta com a administração direta tem uma relação de vínculo, não de hierarquia? Então, essa vinculação, né, é uma verificação se aquela autarquia realmente ela está executando as atividades para as quais ela foi criada. Então, a administração direta ela faz essa verificação, que a gente chama de tutela administrativa, tá? Ou controle ministerial, tá? Ela faz essa verificação, mas sem hierarquia, tá? É só o controle finalístico, não existe hierarquia, tá? Não existe hierarquia. Não é uma questão de subordinação entre a administração direta e indireta, não há. É a tutela, é a vinculação, tá? Então, a autarquia, por exemplo, a autarquia, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, né? Ela está vinculada e não subordinada ao Ministério da Infraestrutura ou ao antigo Ministério dos Transportes, tá? Então, essa relação, o Ministério dos Transportes ou o Ministério da Infraestrutura atualmente, ele tem o controle ministerial, ele tem somente a tutela administrativa, não há vínculo, não há subordinação, há um mero vínculo sobre o controle finalístico dessa atividade executada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ok? Então, importantíssimo isso, tá?
Muito recorrente essa pergunta em provas, tá? Bom, aqui eu trago mais uma vez um esqueminha, tá? A criação e extinção apenas por lei específica, lei de iniciativa do chefe do executivo, a natureza jurídica das autarquias, é uma pessoa jurídica de direito público, né? A PJ se inicia com a vigência da lei. Você se lembra? Eu falei para você, a lei cria a autarquia. A partir do momento que é sancionada e a lei está vigente, é criada a autarquia. Não precisa ir lá registrar na junta comercial, no cartório, lá na junta comercial, uma autarquia. Não precisa. Tá? As atividades envolvidas pela autarquia são típicas da administração pública, tá? Visando a especialização, para tratar de matérias específicas, ok? A relação com a instituidora, ou seja, um órgão da administração direta, né, a qual ela está ligada, se relaciona, é de vinculação, não existe hierarquia. E lembrando, Ministério do Transporte e NTT, não existe uma relação vertical entre eles, não existe uma relação horizontal de vinculação, tutela administrativa, tá? Ou controle ministerial, tá bom? Finalizando a parte de autarquias, né? Mais uma questão aqui para a gente, né, treinar. As autarquias são pessoas jurídicas criadas por lei, né, e possuem liberdade administrativa, não sendo subordinadas a órgãos estatais. Tá? Então, quebrei a questão, né? Quebrei a alternativa em duas e vamos tentar resolvê-la. Né? Pergunta a você, as autarquias são pessoas jurídicas? Correto, né? Pertence à administração indireta e então ela possui, ela é dotada de personalidade jurídica, ela é uma pessoa jurídica. Criada por lei, com certeza, ela é diretamente criada pela lei, tá? Ela possui liberdade administrativa? Sim, lembrando, nos termos lá do Decreto-Lei 200, né, a gente volta aqui, ela possui, né, liberdade, né? Ela possui uma liberdade, ela tem gestão administrativa descentralizada, ou seja, possui uma liberdade maior. Tá? Então ela possui uma liberdade maior do que os próprios órgãos estão ligados à pessoa instituidora. Tá? Então ela tem uma gestão administrativa e financeira com maior liberdade. Tá? Então, essa parte também está correta. Não sendo subordinadas a órgãos estatais. Tá? Não sendo subordinada a órgãos estatais. Como a gente viu, tá? Ela não está subordinada ao órgão que a criou. Tá? Então ela possui, né, apenas uma relação de vínculo. Tá? Então a questão está correta. Bom, agora a gente vai tratar das fundações públicas. Tá? Fundações públicas. O que são as fundações públicas? Vamos trazer o conceito de fundação pública. Tá? Depois eu explico a função das fundações, né? Mas vamos trazer o conceito aqui doutrinário. Né? Fundação pública é o patrimônio total ou parcial público dotado de personalidade jurídica, de direito público ou privado e destinado por lei ao desempenho de atividades do Estado, na ordem social, com capacidade de autonomia mediante controle da administração pública. Rafael, o que é isso? Tá? Vamos lá. Né? Quando ele fala que fundação é um patrimônio, né? Patrimônio nada mais é do que bens, direitos, né? Que foram destinados a algum fim. Né? Então você tem uma parcela, o Estado destaca, ou o ente privado, né? Mas com o apoio do Estado, o Estado destaca uma parcela do seu patrimônio e destina a algum fim, né? Para qual exercício de qual natureza? Da ordem social, ou seja, uma fundação para prestar assistência, por exemplo, a pessoas mais carentes, vítimas de abuso, de feminicídio. Então, a fundação, né, ou para questões culturais, então a fundação é um patrimônio, né, bens, direitos, né, seja ele parcialmente ou integralmente, né, estatal, ou seja, o Estado destaca, né, ele retira uma parcela do seu patrimônio e destina essa fundação para executar atividades sociais. Outro detalhe, né,
dotado de personalidade jurídica. Se ele é da administração indireta, ele possui, né, dotado de personalidade jurídica. Tá? Detalhe interessante, né, bem recorrente em provas. Tá? As fundações não se prestam a atividades econômicas. São atividades sociais. Tá? Não é atividade econômica. A atividade econômica são as empresas estatais. São as estatais, são as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Ok? Bom, aqui eu trago para você também, né, alguns elementos essenciais das fundações. Se você não tiver esses elementos, não vai ser considerado uma fundação. Quais são? A figura do instituidor. Né? O que é isso, a figura do instituidor? É alguém que destinou, né, o público ou privado, né, no nosso caso que é as fundações públicas, o Estado destinando uma parcela, né, ele é o instituidor, destinando uma parcela do patrimônio. Objeto é consistente, né, voltado para o interesse social, então o objeto tem que ser voltado para o interesse social, então a figura do instituidor, o interesse social e ausência de fins lucrativos. Você não pode ter fins lucrativos para uma fundação. Tá? Então, esses são os elementos essenciais para a constituição de uma fundação. Tá? Então, guarde esse esqueminha. Tá? É importante, algumas questões cobram esse tipo esses elementos essenciais das fundações e é importante que você leve para a sua prova. Tá? Bom, quando é criada uma fundação, né, ou autorizada a criação, né, necessita, né, a Constituição prevê que uma lei complementar, né, vá definir a área de atuação daquela fundação. Então, retomando aqui o artigo 37, o que a gente fala? Né? Uma lei complementar, né, vai definir as áreas de atuação da fundação, que ele fala aqui, neste último caso. Então, uma lei complementar, tá, tem que definir a área de atuação das fundações. Tá? Então, exige uma lei complementar, não é lei ordinária, uma lei complementar que vai definir a área de atuação dessa fundação. Tá? Normalmente a questão pergunta o instrumento jurídico. Né? A lei ordinária, não, uma lei complementar que vai definir a área de atuação da fundação. Ok? Bom, adiante, né, retomando aquele tema que eu havia falado, né, que as fundações elas podem ser de direito público ou de direito privado. Isso vai fazer toda a diferença na questão das prerrogativas, né, nas questões relacionadas ao forma de criação, bem como na questão do controle. Tá? Mas, basicamente, a fundação pública ela pode ser uma fundação pública de direito público ou uma fundação pública de direito privado. Ok? Criação das fundações de direito público. Tá? No caso das fundações de direito público, a criação delas é semelhante à criação das autarquias. Editou-se uma lei, a lei foi promulgada, está vigente, já é imediatamente criada a fundação de direito público. Tá? É a semelhança das autarquias. Tá? Elas gozam das mesmas prerrogativas que as autarquias. Né? Lá no nosso curso a gente pormenoriza isso. Tá? Mas, basicamente, ela tem imunidade em relação a impostos, né? Prazos processuais dilatados, né? Impenhorabilidade dos bens. Então, tem uma série de garantias, são uma série de garantias, né, típicas das autarquias e das fundações de direito público. Tá? Elas são fiscalizadas pelo órgão ao qual se vinculam. Tá? Isso aqui é um ponto importante, porque a gente vai ver que as fundações de direito privado elas são fiscalizadas pelo Ministério Público. Aqui, nas fundações públicas de direito público, elas são fiscalizadas pelos órgãos ao qual se vinculam. Ok? Importante estabelecer essa diferença. Questãozinha de prova. A criação das fundações dotadas de personalidade de direito público ocorre mediante inscrição dos atos constitutivos no registro civil das pessoas jurídicas após a edição da lei autorizadora. Isso é mentira, né? Isso não procede. Fundação pública de direito público não tem inscrição
de ato no registro civil. É fundação pública de direito privado que tem começa a possuir personalidade jurídica. A fundação pública de direito público, tá? Ela adquire personalidade jurídica a partir da promulgação e da vigência da lei. Ela imediatamente cria, né, ela imediatamente passa a ter natureza jurídica, personalidade jurídica, tá? Diferentemente da fundação pública de direito privado, tá ok? Então essa questão está errada. Fundações públicas de direito privado, vamos lá. No caso da fundação pública de direito privado, a lei apenas autoriza, ela não cria. Nesse caso sim que vai ter que ir lá na junta para registrar os atos, ok? Autoriza a criação. Os atos constitutivos deverão ser inscritos, atos constitutivos inscritos no registro de pessoas civil de pessoas jurídicas, tá? Então é um ponto, é um sutil ponto que diferencia as fundações públicas de direito público das fundações públicas de direito privado. Por expressa determinação constitucional, mesmo sendo de direito privado, as fundações ainda possuem imunidade em relação a impostos, a semelhança do que das fundações de direito público. Então, fundações de direito privado também gozam de imunidade em relação a impostos, tá? No entanto, elas não dispõem de privilégios não extensíveis ao setor privado, os demais privilégios, né? Então, ela tem as mesmas prerrogativas, né, direitos e deveres das outras entidades, né, do setor privado, tá? Ela não goza de prerrogativas que coloquem ela em vantagem sobre as demais entidades do setor privado, tá? Como eu havia dito, né, elas são fiscalizadas pelo MP, né? São fiscalizadas pelo Ministério Público, tá? Então, fundação pública de direito privado é fiscalizada pelo Ministério Público. Fundação pública de direito público é fiscalizada pelo órgão ao qual se vincula, tá? Importante estabelecer essa diferença. Questãozinha de prova. As fundações públicas, tanto as de direito público quanto as de direito privado, são necessariamente criadas por lei, devendo estar o patrimônio delas vinculado a um fim. Bom, qual o erro da nossa questão? Tá? Ele fala que as fundações públicas, tanto as de direito público quanto as de direito privado, são necessariamente criadas por lei. Errado. Né? Somente as fundações públicas de direito público que são criadas, né, diretamente por lei. As fundações de direito privado, elas têm a autorização por lei, mas são criadas, de fato, no ato do registro, no registro civil de pessoa jurídica. Ok? Então, essa questão está errada. Tá? Aqui eu trago para você também mais um esqueminha, tá? Contendo todas as informações, né, sobre as fundações, né? É um patrimônio com personalidade jurídica, os elementos essenciais que eu havia trazido, né, figura do instituidor, objeto consistente voltado para o seu interesse social, ausência de fins lucrativos, a área de atuação sempre vai ser definida por lei complementar e não lei ordinária, a personalidade jurídica ou vai ser direito público, quando for fundação de direito público, ou de direito privado, quando for fundação de direito privado. A fiscalização vai ser pelo Ministério Público quando for de direito privado, ou o controle finalístico, né, ou vinculação quando for a fundação de direito público, tá? Esse esqueminha também é um esqueminha importante para você revisar antes da prova ali, tá? E entrar na prova tranquilo para não errar nenhuma questão sobre fundações, tá bom? Bom, com isso a gente finaliza, né, esse bloco 2 aqui da nossa aula de organização administrativa, né? Espero que tenha contribuído, né, com os pontos chaves aqui da nossa aula, né, que você acerte bastante questões sobre autarquias e fundações, e lembrando que nosso mini curso ele não exaure a matéria. É importante que você também tenha contato com o nosso
curso regular, que lá a gente tem outras informações, né, bastante relevantes também para você que quer ser aprovado no concurso público. Eu agradeço a sua atenção mais uma vez e até a próxima.